Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, tá começando o Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo, eu peço aos amigos e às amigas que não esqueçam de dar essa moral e se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz pro YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente a engajar cada vez mais, então dá essa moral aí pra gente, tá bom, galera? Outra coisa importante também é o hype. O hype, você puxa o comentário ali pro lado, você vai ver a opção do hypar, o hypar é gratuito, você pode nos ajudar sem gastar um centavo sequer e dar muita moral pra gente. Então peço aí também o hype de vocês, tá bom? Galera, vamos lá falar de Fluminense. Amanhã tem Fluminense e Vasco, né? Hoje é domingo, né? Um dia antes da grande partida entre Fluminense e Vasco, do grande clássico, que está sendo marcado por muita rivalidade, já não é de hoje, né? E que o Fluminense, nos últimos confrontos, vem tendo vantagem. 24, por exemplo, o Fluminense não perdeu para o Vasco. Então o Fluminense vem aí levando uma certa vantagem sobre o Cruz Maltino. E a gente vai tratar de assuntos aqui da partida, assuntos importantes, tá bom? Que medeia aí o jogo, que pode trazer aí pra gente um pouco dessa expectativa. E a gente vai começar a falar do assunto aqui, que é o Martinelli, né? O Martinelli ontem deu uma entrevista pro GE muito interessante, em que ele falou da consolidação dele com a camisa do Fluminense. Ninguém mais fala mal do Martinelli, não é verdade? A gente não vê mais ninguém falar mal do Martinelli, a gente não vê mais ninguém cobrar nada do Martinelli, a gente não vê mais o Martinelli ser vaiado, a gente só vê o Martinelli sendo apoiado. E por que isso está acontecendo? Por que o Martinelli virou esse cara? O Mundial de Clubes, principalmente, que ele fez uma campanha assim, absurda, jogou muito no Mundial de Clubes, mostrou para a torcida tricolor que a gente tem um grande jogador. Que o Martinelli já era um bom jogador, todos já sabíamos, né? Mas havia muita cobrança sobre o Martinelli pela questão psicológica. O Martinelli, em alguns momentos dele, ele mostrou ter essa questão psicológica muito frágil. Teve um jogo, logo quando ele voltou do Mundial de Clubes, acho que foi contra o Cruzeiro, né? Contra o Palmeiras, que ele dá um passe pro Vitor Roque fazer o gol. Mesmo assim, a torcida continua apoiando o jogador. E ele fala, ele admite, ó, ele tá dizendo o seguinte, ó, é difícil lidar com as críticas da torcida. Ele fala, é difícil porque às vezes o que o pessoal fala acaba interferindo. A gente tenta não ligar, mas realmente interfere muito dentro do jogo. A pressão aqui é muito grande. E acho que a única resposta que existe é trabalhar. É isso aí, trabalhar e trabalhar. E mostrar dentro do campo. Acho que essa é a única forma de responder. Sempre dentro do campo. Perfeito, Martinelli. O Martinelli, gente, assim, ele falou tudo agora aqui. Essa fala aqui de responder sempre dentro do campo é perfeito. O Martinelli vai moldando, mostrando o caráter dele, mostrando que ele é um cara que ele é que nem os jogadores dos anos 90, que sofria pressão. A pressão, ela realmente influencia, mas o cara não vai a torcedor, não bate boca com o torcedor, não xinga o torcedor. Pelo contrário, ele absorve a crítica e responde dentro do campo. E é o que está acontecendo, ninguém mais fala do Martinelli. Por que ninguém mais fala do Martinelli? Porque o Martinelli dentro do campo está entregando. É um dos melhores jogadores do Fluminense, é isso que a torcida quer. A torcida não vai para o estádio para vaiar ninguém. A torcida não vai para o estádio com esse intuito. Ela vai porque ela está insatisfeita. Ninguém quer esquecer, todo mundo quer ser feliz. O torcedor do Fluminense quer ser feliz. O Martinelli, ele entendeu isso. Ele sabe a importância dele estar bem. E é isso, a resposta é dentro do campo, não é com bate-boca com o torcedor, como alguns jogadores fazem. Ele, como garoto de Xerém, sabe a importância da torcida do Fluminense. Então, muito legal. Aí tá aqui, ó. Não adianta ficar falando com o torcedor, se expondo. Acho que isso piora ainda mais. Sempre mantive os pés no chão, trabalhei. Quem me conhece sabe que sempre fui um cara trabalhador. Então, que Deus abençoe as pessoas que sempre buscam pelo trabalho. Comigo não foi diferente, sempre tive o pé no chão. E agora também é um momento bom, mas a gente não pode se deslumbrar. O futebol é assim, altos e baixos. Então é aproveitar o momento, continuar trabalhando e seguir firme no caminho. Perfeito, Martinelli, perfeito. E tudo que ele tá falando aqui é o que ele faz. O Martinelli é esse cara que ele tá falando aí. Então isso, galera, isso daí diz muito sobre o jogador e o porquê que ele evoluiu. Simplesmente isso daí, tá? Então, perfeito, parabéns aí ao Martinelli. Galera, a partir de amanhã, mas o Fluminense já virou azarão pro clássico contra o Vasco. Por que ele virou azarão? Porque o pessoal do GE resolveu votar
em quem vai vencer o jogo. E os votos ficaram assim, ó. Vasco, 6 votos. O empate ficou com 2 votos e o Fluminense com nenhum voto para quem vai ganhar o jogo amanhã. Olha isso. E aí vamos ver quem votou aqui, ó. O Escobar botou empate, o André Lofredo botou aí, né, a vitória do Vasco. O Felipe Diniz botou vitória no Vasco. Fred Bruno, empate. O Gato Mestre, Vasco. E a Jéssica Sescon, Vasco. A Joana Assis, Vasco. E o Thiago Medeiros, Vasco. Então todo mundo tá acreditando no Vasco, ninguém tá acreditando no Fluminense. Um clássico, né, gente? Esse pessoal não aprende, né? Isso é um clássico. Clássico, tudo pode acontecer. Então não tem garantia de que ninguém vai vencer. Mas resolveram acreditar mais no Vasco do que no Fluminense. O momento do Fluminense não é um momento ruim, mas também não é um momento como o momento que o Vasco está vivendo. Então, assim, eu até compreendo, mas acho meio bizarro isso daí, sendo um clássico, acho meio complicado. Acho um risco muito grande de dar ruim, entendeu? Para quem votou isso daí. Dando sequência aqui, galera. O técnico Luiz Meldia tem dúvida no ataque do Fluminense entre Germancano e John Kennedy, tá? Isso é informação, apuração aqui do Resenha, apuração que a gente teve ontem à noite. Eu tentei apurar quem jogaria, quem iria para o jogo. E a informação que eu obtive é aqui em tela, nem eu sei. Essa pessoa que me dá a informação disse, ó, nem eu sei. Porque em parte do treino o John Kennedy é titular, em parte do treino o Germancano é titular. Então, assim, não sei se o Zubeldia está fazendo isso para despistar, mas não dá para cravar que vai ser John Kennedy hoje, pelo menos hoje não dá. A gente vai ter que esperar o treino de hoje, né, domingo, porque hoje tem treino decisivo para a partida de amanhã, para a gente ter uma ideia de qual jogador vai para o jogo. No treino de ontem, né, do sábado, na metade do tempo do treino coletivo, o John Kennedy foi titular e na outra metade o Cano foi titular. Então, assim, a gente não sabe quem vai ser o titular para a partida contra o Vasco. Eu, sinceramente, espero que seja o John Kennedy. Não tem mais sentido a escalação do Germancano, com todo respeito ao nosso ídolo. Isso não faz o menor sentido. E o Zubeldia tá muito preso a essa coisa de querer agradar. E não dá para agradar. Você tem que agradar a torcida do Zubeldia, não o jogador. Então, isso daí é uma coisa que o Zubeldia tem que rever. Fico muito preocupado com a possibilidade do Germancano iniciar essa partida contra o Vasco. Vai ser praticamente um jogador a menos e a gente está enfrentando um time que está em ascensão, que é um time com muita intensidade, com muita marcação. Eu acho muito temerário, mas enfim, aí é com o Zubeldia. E por último, galera, a pergunta que não quer calar, tá todo mundo fazendo essa pergunta. Lúcio vai pro jogo ou não vai? O Lúcio vai jogar o Clássico ou não vai jogar o Clássico? Isso daí, galera, é mais uma dúvida que todo mundo tem, eu também tenho. Mas vou dar uma pista aqui para vocês, tá? No treino de ontem, lá no CT Carlos Castilho, essa imagem aqui que nós obtivemos no treino dá conta de que o Lúcio Acosta treinou. Tá aí, ó. Lúcio Acosta treinou ontem no CT Carlos Castilho. Essa imagem aí, né, é a prova que ele treinou. Ou seja, a Costa treinou. Se treinou, a chance de jogar é muito grande. A informação que eu tenho, que eu tive um pouco antes do jogo contra o Juventude, é que ele apenas estava sendo poupado para o jogo contra o Juventude para jogar o Clássico contra o Vasco. Então a informação que eu tive lá atrás é que ele jogaria o Clássico contra o Vasco. A grande questão é que sexta-feira ele não treinou. E ontem ele esteve no campo com os demais atletas na atividade. Só que o que acontece? Embora essa imagem mostre ele aí no campo, fazendo atividade de aquecimento com os companheiros, e isso é uma atividade de aquecimento, as imagens do treino de ontem, no geral, não aparece o Acosta. As imagens aí do Flick, vamos abrir aqui, ó, ele não aparece. Você tem aí a imagem do Matheus Reis ali, ó, o treinador Zubeldia, Martinelli, Cano, tá vendo? O Everaldo, olha lá, o Fidelis com a bola, o Igor Rabelo, o Thiago Santos, John Kennedy, aí tem aqui o Bernal, você tem aqui, ó, o Lavega com o Soteldo, você tem o Fábio, tá vendo? Aí o Fuentes, o Quero, aí também o Ignácio, Santi Moreno, Otávio, olha lá, Otávio, Santi Moreno e John Kennedy, Germancano. Então, e aí o Otávio também, ó, Soteldo, Guga, os goleiros, tá vendo? Zubeldia, olha lá, procura ele ali, ó, ele não tá ali, ó. Freitas, Thiago Silva, Canóbio, Lavega, olha lá, Hércules e Thiago Silva, de novo o Bernal, enfim, ó, Zubeldia,
Matheus Reis, Igor Rabelo. Tá vendo? Ó, olha lá. São imagens do treino, galera. Não tem nada no treino. Olha o Riquelme e o Felipe aí. Isso aí é o treino do Fluminense. Tem nada, simplesmente nada no treino que sugere aí que o Lúcio fez as outras atividades. Então a dúvida é essa. Ele aparece aquecendo no campo de treinamento, mas ele não faz as outras atividades com os companheiros pelas imagens que mostra aí na Flu TV. A minha esperança, expectativa é que ele vá para o jogo. O Lúcio hoje é um jogador fundamental para qualquer pretensão do Fluminense. Então é torcer para que o Lúcio Acosta vá para o jogo, porque a gente vai precisar e muito do baixinho. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu, galera.